Olá, gente, boa noite, tudo bem? Nelson Guimarães, estamos aqui, como prometido semana passada, na nossa live, no dia da célula, né? Nós temos célula aqui hoje, e hoje eu decidi fazer, por conta de alguns motivos, online. Então, as pessoas que estão comigo na célula também, elas hoje também estão assistindo numa outra transmissão que eu estou fazendo aqui pelo StreamYard, estão assistindo por aqui e eu estou transmitindo diretamente aqui pelo meu Instagram. Vamos lá, então, indo direto ao ponto, começou aqui o pessoal a entrar aqui no meu estúdio aqui que eu estou transmitindo diretamente para o pessoal da célula. Então você que está aqui no meu Instagram ou que vai assistir depois, semana passada, recapitulando aqui rapidamente, surgiu uma pergunta de uma pessoa falando sobre a velha aliança e a nova aliança. E eu falei semana passada sobre três aspectos, três pilares do porquê que as pessoas precisam entender de cara sobre velha e nova aliança. Então eu citei, primeiro, que Jesus mesmo falou que no dia daquela Páscoa, né, da ceia deles, ele falou o quê? Este é o sangue da nova e eterna aliança. Então ele falou em Mateus 26, versículo 28, ele cita isso, este é o sangue da nova e eterna aliança. Então, duas observações que você precisa logo de cara entender. Nova e eterna. Se ele falou que é nova, é porque envelheceu a anterior. Então, isso aí é logo de cara. Eu fiz isso semana passada e eu estou recapitulando. Segunda coisa que eu falei foi que era necessário morrer o testador, né, que fez o testamento, que um testamento só tem validade quando o testador está morto, enquanto ele estiver vivo não tem validade nenhuma. Então era necessário que ele morresse, e ele morreu. Hebreus 9, versículo 16 a 19, fala sobre isso. Então Hebreus 9, 16 a 19 fala que é necessário, para que um testamento tenha validade, é necessário a morte do testador. E Jesus morreu para validar a nova aliança. E isso é uma coisa mais séria e profunda no meu entendimento. Por quê? Porque ele morre para validar uma nova aliança, mas a igreja cisma de ficar presa, estar presa à velha. E a gente vai falar por que disso hoje. E terceiro, na semana passada eu falei que Deus, através do apóstolo Paulo, direciona a nossa vida a estar conectado a Cristo. Romanos 7, de 1 a 4. Quando ele fala, para que sejais de outro, no versículo 4, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então ele cita o caso do casamento no modelo lá de Deuteronômio, no modelo da lei, para falar que o primeiro marido tinha que morrer para que a mulher pudesse ter o segundo. Enquanto o primeiro estivesse vivo, ela não poderia ter o segundo. E aí no final ele usa essa ilustração para aplicar para nós. Assim também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. O corpo é de quem? Do primeiro marido. Jesus da carne, Jesus de Nazaré. O corpo dele. Nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Para que sejais de outro. De que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então ele direciona agora para que nós que somos essa mulher da ilustração não estejamos mais ligados a Jesus de Nazaré, Jesus homem, porque ele morre e nós temos que largar tudo que está ligado ao primeiro marido para poder ter o segundo. E largar o quê? Todas as práticas de Jesus de Nazaré, que era judeu e que veio cumprir a lei, Mateus 5,17. Esse veio cumprir a lei. Eu vou falar um pouco sobre isso também hoje. E aí, eu falei semana passada que hoje eu ia continuar ainda falando sobre esse aspecto,
Só que hoje eu quero dar o seguinte tema. Então, recapitulando semana passada, eu falei, primeiro, Mateus 26, versículo 26, versículo 28, que primeiro ele anuncia, ele diz, esse é o sangue da nova e eterna aliança, ele anuncia uma nova aliança, a igreja tem que andar na nova, mas eu ando, vamos ver realmente se você anda. Segundo, ele tinha que morrer para validar a nova aliança, ele morre, Hebreus 9, 16 a 19. E terceiro, o apóstolo Paulo, Deus usa o apóstolo Paulo para nos conectar agora a uma nova, a um novo caminho, caminho do Espírito, caminho conectado a Cristo, Romanos 7, de 1 a 4. E hoje o tema é, por que a igreja tem tanta dificuldade de praticar a nova aliança? Por que a igreja, é o tema de hoje, por que a igreja tem tanta dificuldade de praticar a nova aliança? Então nós vamos ver rapidamente alguns textos. Se você tem papel e caneta, anota para depois você consultar, porque tudo que eu falo eu procuro pedir que você investigue depois, anota para investigar depois, não fica só ouvindo o que eu estou falando. Estou aqui com o Marcelo e com a Neide, aqui pelo meu estúdio que eu uso aqui, eles estão dentro do estúdio, estão ouvindo, e eu estou aqui pelo Instagram. Não estou transmitindo aqui pelo estúdio, mas eles entram e ficam participando como se estivesse na minha célula aqui no estúdio. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender. Hoje mesmo, aqui numa conversa com a minha filha, ela falou, pai, eu converso com alguns meninos lá do meu trabalho e eles vivem falando coisas de igreja. E quando eu falei que não se usa mais a lei, há uma confusão muito grande, que uns falam que pode usar a lei A, a lei B, a lei C, e essa aqui não pode. Ok. E muitos citam Mateus 5,17. Mateus 5,17, Jesus diz, não pensem que vim abrogar a lei. Não vim, eu vim cumprir. Então, se você quiser ler esse texto e anotar para você conferir, é o texto mais usado por muitos líderes, mas que não usam os outros textos que fazem oposição a esse. Ah, mas a Bíblia se contradiz? Não, não se contradiz. Você só precisa separar o Jesus de Nazaré do Cristo. Que esse é o grande problema. Por que a igreja hoje não pratica a nova aliança? Porque não separou Jesus de Cristo. Então isso dá problema nos testemunhos de Jeová, isso dá problema nos adventistas, isso dá problema no povo judeu, porque o povo judeu não reconhece Jesus como Deus, como Cristo. Por quê? Porque eles veem Jesus clamando ao Pai na cruz, porque me abandonaste. Ele vê Jesus falando várias vezes, recorrendo ao Pai. Como ele pode ser Deus se ele mesmo está recorrendo ao Pai? Então ele está recorrendo ao Jeová, ao Deus maior. Sim, é lógico, porque ali como homem ele estava na condição de homem, habitando dentro dele Deus, mas ele está realmente numa condição diferente. E ele, quando recorre ao Pai, e aí muitos veem dessa forma, acham que ele não tem como ser Deus, porque senão ele não recorreria ao Deus maior. Tá, ok. Então vamos lá. Eu quero que você leia esse texto, Mateus 5,17. Mateus 5,17 é a base para muitos argumentos que usam, né? E falam que exatamente Jesus não pode ser Deus. Aliás, perdão, não aboliu a lei por conta desse versículo aqui. Não cuideis que vim, olha só, não cuideis que vim destruir a lei ou revogar a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, logo de cara, eu entro com um texto aqui vou entrar com outros também, mas a lei e os profetas, presta atenção no que ele diz aqui, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar. Abrogar é remover. Não vim tirar, mas cumprir. Então muitos usam esse texto para falar, tá vendo? Ele não veio destruir nem abrogar, ele veio cumprir. Se ele veio cumprir, nós também temos que cumprir. Jesus cumpriu, como é que a gente não vai cumprir a lei? Essa é uma grande confusão que é feita no meio cristão. Então, de cara, eu quero usar Lucas 16,16,
porque como ele está citando a lei e os profetas, Lucas 16 diz, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Bom, esse texto aqui já está fazendo oposição ao outro, que ele não veio abrogar, e como ele não veio abrogar, não veio remover a lei e os profetas, todo mundo diz então, tá vendo? Temos que cumprir a lei e os profetas, porque Jesus veio cumprir. Mas logo em seguida, em Lucas 16 diz que durou só até João. Ué, mas João, que João é esse? João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus. João Batista foi o último profeta, está escrito isso. É que a igreja evangélica tem dificuldade de acreditar na Bíblia. Eu falo sempre isso. Eles leem, mas eles não conseguem acreditar. Está escrito. A lei e os profetas duraram. Duraram, sabe o que é? Só foi até ele. Duraram. Teve um tempo determinado. Acabou em João. A lei e os profetas duraram até João. Então como é que você explica esse texto que Jesus está falando que não veio abrogar e veio cumprir? Ele não veio remover. Porque ele era o cordeiro. Aí você lê aí depois João 1, 29 e 36. Esses dois textos, João Batista está dizendo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 36 diz, o cordeiro, ele é o cordeiro de Deus. Então, era necessário que o cordeiro viesse para morrer. Então ele veio, por isso ele diz, eu tinha que vir aqui, porque ninguém era apto para cumprir tudo isso. Como ninguém na terra era apto para cumprir, eu tive que vir, tomar um corpo humano e cumprir toda a lei e os profetas. Então tudo aconteceu nele. Lucas 16, a lei para durar até João. Por que até João? Porque João veio preparar o caminho para Jesus chegar e cumprir toda a lei. Agora, eu posso usar esse texto, Mateus 5,17, para dizer que a lei perdura até hoje? Que os profetas perduram até hoje? Não. Por quê? Porque existem outros textos que falam que a lei foi removida. Eu quero começar lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz assim, rapidamente, 2 Coríntios capítulo, anota aí para você conferir. O pastor Nelson está pregando palavra solta dele, da cabeça dele. Não, está escrito. Preste atenção, eu vou usar o mesmo texto, aliás, a mesma palavra que é citada em Mateus 5,17, abrogou. Olha primeiro esse texto aqui, 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança, ou do velho testamento, ou do velho pacto, como tiver aí na tua versão, a qual foi por Cristo abolido. Foi abolido? Foi. O que foi abolido? A velha aliança, está escrito. Pastor Nelson, o que é a velha aliança? Toda a lei de Moisés, todas 613 leis. Pastor, isso inclui os 10 mandamentos? Também, não vou falar sobre isso hoje não, mas vou falar nas próximas lives. Também inclui os 10 mandamentos, que era o ministério da morte e da condenação, junto com os outros. Mas a igreja adventista, mas o outro guarda o sábado, tudo foi abolido. O Espírito de Deus que habita no homem veio para guiar os passos do homem, mas o homem não acredita muito no Espírito. Prefere acreditar no pastor, prefere acreditar na letra que mata, sem o Espírito. E aí, esse é o grande problema. Qual a dificuldade da igreja evangélica ou cristã não praticar a nova aliança? Não separar o Jesus de Nazaré do Cristo. Esse é o principal problema. Esse é o problema do adventista. Por quê? Porque o adventista guarda o sábado, está preso à lei, porque Jesus de Nazaré fez aquilo, então ele tem que fazer também. Esse é o problema do testemunho de Jeová, porque olha para Jesus e não o reconhece como Deus. O testemunho de Jeová não reconhece Jesus como Deus. Não, mas ele não era Deus, Jeová é Deus. Por quê? Porque via ele falando lá, Pai, por que me abandonaste? Orava para o Pai, exaltava o Pai, porque ele estava como homem, num corpo humano. Esse homem ficou 33 anos e meio na terra e morreu. E Cristo, quando ressuscita, Deus, depois que ele morre e ressuscita, é Deus na terra. Quanto tempo esse ficou? 40 dias. Atos capítulo 1, versículo 3. 40 dias falando tudo concernente ao reino. Separa os dois. Se você separar os dois, Deus mesmo vai te dar entendimento para você entender que o papel de um foi morrer
cumprir tudo aquilo que tinha que cumprir a lei, os profetas, e acabar. Então por isso que ele está dizendo, ó, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança, do velho pacto, do velho testamento, a qual foi por Cristo abolido, como lá em Mateus 5,17 está dizendo que ele não veio abolir, não veio remover, mas pastor Nelson lá está falando abirrogar. Tá bom, então vamos usar a mesma palavra, Hebreus 7, versículo 18, vamos usar a mesma palavra para a gente competir com 5,17, né? Hebreus 7, versículo 18, olha como é que diz a mesma palavra. Porque o precedente mandamento, que é a lei, o precedente mandamento é abirrogado. Lá não está falando que ele não veio abirrogar, mas aqui agora está falando porque o precedente mandamento, que era a lei, é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, pastor, o tema de hoje, porque a igreja como um todo tem dificuldade de praticar a nova aliança? Porque não separa Jesus de Nazaré do Cristo. O Cristo não tem nada físico. Se você batiza nas águas, está em Cristo? Não. Ah, eu uso óleo, está em Cristo? Não. Eu faço Santa Ceia, pior ainda, está em Cristo? Não, sinto muito. Vamos ler um outro texto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, olha o que diz. Do mesmo contexto que eu li o 14, que foi abolido, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 agora, que está no mesmo contexto que fala, eu vou ler tudo para dar um contexto melhor. Vamos ler do 14, que foi o que eu li, vamos até o 16, olha o que diz. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança, a qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Presta atenção no 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será retirado. O véu se tirará. Então, presta atenção aqui. Eu estou preso a Moisés. O que está preso a Moisés? Toda a lei. 10 mandamentos, água, óleo, dízimo. Fala isso dentro de uma igreja evangélica, que o pastor Nelson está dizendo que não é para cobrar dízimo. Não é, porque é da velha aliança. Mas o pastor não pode parar de cobrar dízimo, senão ele não compra o avião dele. Senão ele não compra o carro novo dele. Ele não tira férias nos Estados Unidos. Ele não pode parar de cobrar o dízimo. Abrir mão, como eu abri lá, não tem mais dízimo. Aí as pessoas falam, mas como assim? Porque não tem, porque é da velha aliança. Quando eu entendi isso, entendi. Rômulo escreveu, ele veio cumprir pois a lei apontava para Cristo e não cumprir literalmente, até porque tem a passagem que diz que ele curou no sábado. A lei é perfeita, ela só mostra que não somos capazes de cumprir. Sim, é isso mesmo, só que hoje não se cumpre mais nada. A lei enfatiza o pecado no homem, enfatizava. Hoje não tem mais pecado. Eu já ensinei isso aqui. Pecado é transgredir a lei. 1 João capítulo 4, versículo 3. Pecar é transgredir a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo. Se a lei teve fim e o pecar é a transgressão daquela lei que teve fim, se não tem mais lei, não tem mais pecado. Ninguém peca hoje para perdição, para condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é Romanos 8, versículo 1, por isso não há mais pecado, porque a lei foi removida, e pecar, segundo está escrito, aí que eu falo que a igreja evangélica não acredita na Bíblia, mas está escrito. Vamos ler esse texto? 1 João capítulo, olha aqui, muito claro, 1 João capítulo 3, versículo 4, vamos lá no finalzinho, se você está acompanhando aí, acompanha comigo, ó, 1 João, nessa versão aqui, o problema é que eu falo sempre que a igreja
evangélica não acredita na Bíblia. Vamos lá. Ó, todo aquele que comete pecado também comete iniquidade, porque pecar é transgredir a lei. Como é que você peca se não tem mais lei? Se o pecado é a transgressão da lei, como é que a gente vai ter pecado sem lei? Se a lei foi removida, o pecado foi junto. Como é que a gente vai continuar em pecado sem o motivo do pecado? Se Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, e ele removeu a lei, ele removeu junto o pecado. Então, ó, a gente precisa dar crédito à Bíblia. Vamos lá. Primeiro, acompanhou aí? Primeiro João capítulo, quem mantém esse cuidado para não pecar, mesmo hoje não existindo pecado, estaria de alguma forma errado. Bom, se não existe pecado e a pessoa tem preocupação em não pecar, não tem sentido. Se não tem pecado, como é que ele está preocupado em não pecar? Se não tem. Tem transgressão, tem o que está lá em Gálatas capítulo 5, que você lê obras da carne. Obras da carne é diferente de pecado, errar o alvo, como está lá a amartia, errar o alvo. Nós precisamos praticar o que está escrito. Mas vamos continuar, vamos lá. Quiser, escreve mais aí. O que mais que eu quero ler para você? 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 16 e 17. 2 Coríntios 16 e 17. Vamos lá para não ficar muito longo. 2 Coríntios capítulo 5, 16 e 17. Olha como é que Paulo orienta para que a gente não esteja preso a Jesus de Nazaré. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então não conhecemos Jesus segundo a carne, porque hoje nos conectamos a Ele direto no Espírito. Separa Jesus de Nazaré do Cristo. Verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Presta atenção no contexto desse capítulo. Paulo está falando da lei. Mas hoje na igreja evangélica a gente fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não usa mais droga, não bebe mais cachaça. Não é isso que ele está falando aqui. Ah, pastor, mas isso não é bom? É bom, mas eu tenho que usar o contexto que está aqui. O contexto está aqui, ele está falando, se alguém está em Cristo, conectado a Cristo, não a Jesus de Nazaré, não a Moisés, é nova criatura, porque nova criatura anda na nova aliança, e a nova aliança, eu vou falar semana que vem sobre isso, é a aliança do Espírito. Não tem água, não tem óleo, não tem jejum, não tem dízimo, não tem pãozinho com suco, porque Jesus não fez isso, ele fez a última Páscoa, não tem nada disso, não tem conexão nenhuma com Israel, não tem bandeira de Israel, não tem chofar, não tem candelabro, não tem arca da aliança. Quantas vezes a gente usou lá na videira? Usava a arquinha para levar para a célula, símbolo da velha aliança. Por quê? Porque a igreja videira é uma igreja conectada à velha aliança. Eu sei porque eu fiquei lá há anos. Eu dei aula ali muitas vezes, de tudo que tu imaginar, da escola de líderes, eu cansei da aula daquilo de Apocalipse e tudo. Então eu sei do que eu estou falando. Todo o escopo da igreja videira é conectado à velha aliança. E eu fiquei ali muito tempo, então eu sei do que eu estou falando. Então hoje, todas as igrejas
tem dificuldade de entender o Cristo. O Cristo é do Espírito, não tem batismo nas águas. Eu falo, meu Deus, mas Jesus se batizou, pastor. Lógico, ele foi o último. Ele tinha que ser batizado, porque ele era judeu e estava na velha aliança. Lá toda a prática dele não veio. Ele não disse que veio cumprir a lei? Não pense que vim revogar, eu vim cumprir. Ele veio cumprir. Depois que ele cumpriu, foi abolida. Segundo aos Coríntios 3, 16, 14, 15, 16. Como está em Hebreus 7, 18. Como está em Hebreus 9, 13. Vamos ler 9, 13. Esse 9, 13 aqui dá uma margem para um outro tema que a gente vai falar mais para frente, mas não é agora. Hebreus 9, 13. Olha, é muito difícil você entender isso que eu estou falando, tá? Não estou falando que é simples, não. Para a gente virar a chave, são anos. A gente fala disso aqui há 15, 16, 17 anos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, isso aí não é uma coisa simples. A Bíblia caiu aqui. Não é uma coisa simples de você entender da noite para o dia. Até porque os paradigmas os paradigmas que estão aí na tua mente, que estavam na minha, são muito difíceis de remover. Não é fácil, não. Não pense você que tu vai da noite para o dia tirar isso assim, não. Não é rápido. Hebreus 8, versículo 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Então, dizendo nova, quando eu falei, esse é o sangue da nova e eterna aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ele está falando perto está de acabar, pastor, então não acabou? Acabou. Eu não quero falar sobre outro tema que é assunto para outra live, não para outra. É difícil demais, pastor. Isso vai de choque a tudo que estamos acostumados a ouvir. É claro o que vai de encontro a tudo que você está acostumado a ouvir. Tu acha que para mim não foi difícil? Para mim foi difícil. Eu fui converti na igreja videira, fui ali discipulado, virei líder de célula, ministrava em encontro, toda aquela trajetória, virei discipulador, ministrando nos encontros, ministrando nas aulas dos cursos de líder, ministrando na igreja no domingo, virei pastor, fui ordenado, peguei toda essa bagagem toda, entrou na minha mente. Agora, um dia, uma mensagem, virou a chave, aí eu comecei a buscar o Espírito de Deus, e é uma das coisas que eu oriento todo mundo. Pastor, eu faço seminário aonde? Lugar nenhum, que se você fizer, tu vai enraizar mais esse negócio na tua cabeça. Pastor, eu devo vir para aqui, igreja? Lugar nenhum. Ouve isso que eu estou te falando, pega a sua Bíblia, pede a Deus luz que Ele vai te dar, vai ler a Bíblia que Deus vai começar a revelar um monte de coisa para você. Por quê? Porque está escrito lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, assim: esta aliança que farei naqueles dias com a casa de Israel, colocarei as minhas leis em seu entendimento e as escreverei em seu coração, e eu vos serei por Deus, eles me serão por povo, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, a unção também fala em 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27, a unção que recebeste dele fica em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira. Então, nós precisamos depender mais do Espírito. E eu falando hoje aqui para minha filha, sabe qual é o grande problema? Não confia no Espírito de Deus. Tem que ir para o culto domingo para ouvir alguma coisa, que o Espírito de Deus não é suficiente, que é o Cristo, andar com Cristo, suficiente para falar com você, te guiar. Esse que é o problema. Aí tem que ir lá no líder todo domingo, com aquela charopada, dar o dinheiro, tomar esse pãozinho com suquinho de uva, aquela charopada toda, porque você acha que o Espírito de Deus não é capaz. Então, para encerrar o assunto, deixa eu ver se eu tenho algum outro texto que eu queira falar com você aqui. Hebreus 7,18, já falei. Tá, então eu vou encerrar dizendo o seguinte para você: você precisa. Eu falo assim, hoje eu falando para minha filha, dois amigos meus que trabalham comigo saíram da igreja.
Saíram do local que eles estavam, porque descobriram um monte de coisa errada lá. Eu falei, cara, se você investigar, a maioria das igrejas, tu vai descobrir coisa errada. E a principal coisa errada é a mensagem. A mensagem que está errada. E se a mensagem está errada, não tem como, pastor, você é o único certo. Gente, eu não sou certo, nem você tem que achar que eu sou certo. Você tem que ir para a Bíblia. Por isso que eu digo que a igreja precisa acreditar no que está escrito. O apóstolo Paulo escreve lá em Hebreus capítulo, ou o apóstolo Paulo, quem você acha que escreveu Hebreus, né? Uns dizem que é Apolo. O autor de Hebreus diz que o batismo foi abolido lá em Hebreus 6, capítulo 6, de 1 em diante. A pessoa acha que tem que batizar nas águas. Eu falo, não precisa, isso aí é da velha aliança, é o mikvah, lá dos judeus, lavagem para purificação. Isso aí não é da nova aliança, mas o cara acha que tem, não, porque é um marco, que tem que, meu irmão, pelo amor dos meus filhinhos, batismo é no Espírito, é ser mergulhado no Espírito, o Espírito de Deus que habita na tua vida, que quer te inundar com a nova aliança, mas você está preso à velha. Aí eu falei para ela, traz eles aqui quinta-feira na célula, manda ele vir aqui que ele pode perguntar o que eles quiserem. Por que eu ensino isso? Por que eu pratico isso? Por que as pessoas não batizam? Por que as pessoas não ungem? Por que não olham? Por que não dizem? Eu vou explicar, mas você vai ter que estudar. Não é assim. Você não vai pegar assim. Tem que estudar e dar tempo para o Espírito de Deus te mostrar a verdade. Aí você vai entender. Então, para encerrar, por que a igreja evangélica ou cristã não pratica a nova aliança? Porque não separa o Jesus de Nazaré do Cristo. De cara é isso. Confunde que Jesus não é Deus, porque Jesus chamou o Pai, porque Jesus recorreu ao Pai. A igreja adventista, por exemplo, usa o sábado. Cara, a coisa mais absurda do mundo. Foi removido tudo, os caras ficam presos no sábado. Se você não guarda, você, cara, todo dia é de Deus. Você é dele. Por ele, para ele, são todas as coisas, todo dia, 24 horas, mas você não separa. Não separa porque você não quer. Você pode estar na fila do banco muito mais conectado ao Espírito de Deus do que alguém que está dentro de um prédio, dizendo que está adorando ao Senhor, com um monte de louvor da velha aliança, dizendo que quer, estou buscando, eu te busco, te procuro, ó Deus. Onde foi que você perdeu ele? Ele está aí contigo 24 horas, eu te busco, te procuro. Ué, então você perdeu, ele não está aí? Está buscando? Ah, o culto hoje foi uma bênção, pastor, uma presença de Deus. Que presença? Você está com ele quando está na fila do banco, você está na padaria, está com ele, está no ônibus sentado, está com ele, está dirigindo, está com ele. Como é que você hoje vai num culto e fala, hoje a presença de Deus desceu? Cansei de falar isso. Então isso são mentalidades velhas que precisam mudar. Então a igreja evangélica não pratica a nova aliança porque não sabe separar o Jesus de Nazaré do Cristo. Mistura tudo. Tem que separar. Aí você vai começar a entender, ok? Então, por hoje é só. Semana que vem, vou estar aqui, quinta-feira. Talvez eu faça uma live segunda, mas quinta-feira é certo, na nossa célula, onde nós vamos estar falando, complementando, detalhando mais sobre esse tema, velha aliança e nova aliança, ok? Então fica na paz. Obrigado pela tua passagem aqui, pelo teu comentário, você, o Rômulo, os outros que entraram aqui e os que vão assistir também. Qualquer coisa me procura aí, quiser vir na nossa célula quinta-feira, as portas estão abertas, traz pergunta, traz o arsenal do que você quer perguntar, porque a gente vai responder, tá bom? Tamo junto aí, valeu!